No livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículos de 1 a 14, Moisés traz ao povo de Israel uma séria exortação sobre a obediência aos mandamentos e os estatutos do Senhor. Ele lembra a todos da importância de seguir fielmente as leis de Deus e de ensinar essas leis às futuras gerações, garantindo assim a continuidade da aliança com Deus e a prosperidade na terra prometida. Este trecho enfatiza o compromisso do povo com o Senhor e como esse compromisso precisa ser refletido na prática diária de suas vidas. Vamos iniciar com a transcrição do texto bíblico para uma análise mais profunda de sua mensagem. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis, e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor. Pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Porém vós, que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que assim façais no meio da terra que ides possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento aos olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos proponho. Tão somente guardai-vos a vós mesmos, e guardai bem a vossa alma, para que não vos esqueçais daquelas coisas que os vossos olhos têm visto, e para que elas não se apartem do vosso coração todos os dias da vossa vida, e as fareis saber a vossos filhos e aos filhos de vossos filhos. O dia em que estivestes perante o Senhor vosso Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, para que aprendam a temer-me todos os dias que na terra viverem, e as ensinem a seus filhos. Então vos chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até ao meio dos céus, e havia trevas, e nuvens, e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes figura alguma. Então vos anunciou ele o seu concerto, que vos prescreveu, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. O livro de Deuteronômio faz parte do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, e é essencialmente um discurso de Moisés ao povo de Israel antes de entrarem na terra prometida. O capítulo 4, em particular, se insere neste contexto de preparação espiritual, moral e comunitária para o grande passo que seria a entrada na terra que Deus prometera a Abraão, Isaque e Jacó. Neste ponto da narrativa, Moisés, que está prestes a encerrar sua liderança, exorta o povo a lembrar-se dos estatutos e juízos de Deus, pois o cumprimento deles será a chave para a vida plena e abençoada que Deus lhes preparou. Moisés começa instruindo o povo a ouvir e cumprir as leis, sem adicionar ou retirar qualquer parte dos mandamentos divinos. Isso é importante, pois o texto deixa claro que a palavra de Deus é perfeita e completa, não necessitando de modificações humanas. O povo de Israel é convidado a seguir os preceitos do Senhor, tal como foram dados, pois foi por meio dessa obediência
que eles experimentaram a proteção de Deus ao longo de sua jornada pelo deserto. O líder também relembra o episódio de Baal-Peor, Números 25, onde muitos israelitas caíram em idolatria, seguindo falsos deuses e sendo punidos por isso. Aqueles que permaneceram fiéis, no entanto, continuam vivos, testemunhando a fidelidade de Deus em proteger os que se mantêm firmes em seus caminhos. Moisés reforça que os mandamentos são uma demonstração de sabedoria e entendimento diante das outras nações. Quando Israel cumpre a lei de Deus, ele se torna um exemplo de nação abençoada e sábia, diferente das outras que seguem falsos deuses. Ao exaltar a singularidade da relação de Israel com Deus, que está sempre próximo do povo quando invocado, Moisés sublinha que essa proximidade e os justos estatutos são os grandes diferenciais que Israel possui. Além disso, Moisés instrui o povo a não esquecer o que testemunharam e vivenciaram, especialmente a manifestação de Deus no Monte Horebe, Sinai, quando ele entregou os 10 mandamentos. Essa experiência deve ser constantemente lembrada e ensinada às futuras gerações, para que a aliança de Deus com o povo permaneça viva e forte. Ao refletir sobre este trecho de Deuteronômio, percebe-se uma mensagem de grande responsabilidade, tanto pessoal quanto coletiva. A obediência aos mandamentos de Deus não é apenas uma exigência, mas uma fonte de vida, sabedoria e entendimento. Moisés deixa claro que a fidelidade ao Senhor é o caminho para que o povo de Israel desfrute das bênçãos prometidas. Porém, essa fidelidade não é algo automático, mas requer compromisso diário e constante lembrança de quem Deus é e do que Ele fez. Nos dias atuais, essa mensagem nos chama a uma reflexão profunda sobre como temos tratado os ensinamentos de Deus. Assim como os israelitas foram chamados a seguir a palavra de Deus sem alterações, também somos chamados a viver a fé de forma íntegra, sem distorcer ou modificar aquilo que nos foi ensinado. Muitas vezes, pode ser tentador ajustar a palavra de Deus às nossas próprias vontades ou às circunstâncias do mundo moderno. Mas o chamado divino é claro. Não devemos acrescentar ou tirar nada do que o Senhor nos ordenou. Outro ponto importante é a responsabilidade de ensinar às gerações futuras. Moisés destacou que os israelitas deviam passar os ensinamentos de Deus para seus filhos e netos, para que a aliança com o Senhor permanecesse viva através dos tempos. Da mesma maneira, somos convidados a compartilhar nossa fé e os mandamentos divinos com aqueles ao nosso redor, especialmente com as novas gerações. A preservação da fé cristã depende da transmissão fiel dos ensinamentos de Deus, para que nossos filhos e netos também experimentem a proximidade e a graça do Senhor. Ainda, a advertência de Moisés sobre não esquecer o que Deus fez é uma lição valiosa. Quantas vezes, ao enfrentarmos dificuldades, tendemos a esquecer as bênçãos e os livramentos que Deus já realizou em nossas vidas? Este texto nos lembra da importância de cultivar um coração grato, que se lembra das maravilhas de Deus e das respostas às orações que já recebemos. Essa memória nos fortalece para permanecer firmes em nossa fé, mesmo nos momentos de provação. Deuteronômio, capítulo 4, versículos de 1 a 14. É uma poderosa exortação à obediência e à preservação dos mandamentos de Deus. Moisés lembra ao povo de Israel que a fidelidade ao Senhor e o cumprimento de sua lei são a chave para uma vida de bênçãos, sabedoria e entendimento. Ao ensinar os israelitas a valorizar os estatutos divinos e a transmiti-los às próximas gerações, Moisés estabelece um modelo de vida que garante a continuidade da aliança com Deus. Para nós, essa mensagem continua atual. O chamado para viver de acordo com os ensinamentos de Deus, sem modificá-los,
e a responsabilidade de ensinar às futuras gerações são essenciais para manter viva a nossa fé e assegurar que a presença de Deus continue a nos guiar e abençoar. Vamos orar, Senhor Deus Todo-Poderoso. Agradecemos pelo teu cuidado e pelos teus mandamentos, que são fonte de vida e sabedoria. Ensina-nos a viver em obediência à tua palavra, sem alterar os teus ensinamentos. Dá-nos discernimento para seguir o teu caminho, mesmo diante das dificuldades. Fortalece-nos para que possamos ensinar às gerações futuras o teu amor e os teus preceitos. Que jamais esqueçamos das maravilhas que já realizaste em nossas vidas. Ajuda-nos a ser exemplo de fé para todos ao nosso redor. Que a nossa vida seja um reflexo da tua graça e misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem, peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.